Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 6, né, Desculpa, dia 4 de agosto. Eu sempre me confundo nessas datas. É difícil mesmo, esse negócio de data é complicado. Esse negócio de data é difícil, né? Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Esse é o Sua Excelência o Fato, com os convidados mais do que especiais, Rodolfo Lago, né, diretor do Congresso em Foco Análise, né? Bom dia, Rodolfo. Manuel Fernandes, diretor da Bytes Consultoria, né? A mais antiga, mais tradicional, né, empresa de análise de dados de tráfego, né, brasileira. Camaradas, bom dia, mano. Bom dia, Lula. Bom dia, pessoal. Bom dia, Manuel. Bom dia, Rodolfo. Prazer tê-los aqui. Obrigado pelo convite novamente. Estamos em meio a um debate quentíssimo, né? Na cena. A gente não sabe se é um debate real ou se é uma cortina de fumaça, né? Mas o fato é que mobiliza a energia nacional, mobiliza a cena política, que é o debate, né, sobre algo que já considerávamos vencido. O voto no Brasil, né, na urna eletrônica, tem que ser impresso depois, né, e guardado de alguma forma. Esse tema foi criado por Jair Bolsonaro como uma cortina de fumaça para toda a cena política, cena em que ele está mais fragilizado, né, que serve como pano de fundo também para tensionar o ambiente político, né, e que leva as instituições a um confronto, a um conflito. Na última segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, deu a mais dura, né, e mais pragmática resposta a esses ataques do bolsonarismo, quando o ministro Barroso, falando pelo pleno do tribunal e com apoio dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, colocou o Bolsonaro na alça de mira, né, inclusive com a possibilidade de deixá-lo inelegível, que eu sempre falei aqui, e a gente falou na própria segunda-feira de manhã, né, Mano, que era uma cena possível, a inelegibilidade do Bolsonaro. Essa é a primeira ameaça, é a mais séria ameaça real ao poder, à reeleição do Bolsonaro, né, mesmo que seja uma consecução difícil em razão, né, das vicissitudes do Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria ouvir aqui, inicialmente, Manuel Fernandes, que eu sei que terá que sair um pouco antes, tem compromissos depois das 9 horas, então temos só metade do programa para ouvi-lo. Manuel, você tem um olhar muito focado, né, no trânsito de informações, no debate, no que se fala nas redes, nesse ecossistema das redes sociais. Esse tema do bolsonarismo conseguiu se tornar uma nuvem de discussão, conseguiu fazer com que o debate convergisse para ele de alguma forma? Bom dia, Lula, Rodolfo e Mano. A gente, desde a eleição do presidente Bolsonaro, a gente tem acompanhado todo esse ecossistema de informação que gira em torno dele. Não só redes sociais, mas também os sites de notícia, tudo que defende a agenda do presidente. E quando a gente olha aqui, nos últimos 12 meses, comparando os 3 principais sites desse ecossistema, liderados pelo Jornal da Cidade Online, eles conseguiram, só de visitas nesses sites, 618 milhões de visitas. Então, é muita gente olhando essa agenda. Além disso, essas pessoas que visitam esses sites, elas não têm a preocupação de procurar informação em outro lugar, na mídia tradicional, na mídia clássica. Então, na verdade, a verdade dessas pessoas está muito ligada ao que esses sites publicam.
Dito isto, o que a gente percebe é que, efetivamente, o presidente conseguiu trazer essa narrativa para dentro da rede, e essa narrativa ela está indo além das fronteiras normais do bolsonarismo. Quando a gente olha o interesse por esse tema nas buscas que acontecem no Google, considerando o Google o nosso grande drive de padrão de comportamento no Brasil, das pessoas que estão na internet, é o maior interesse desde 2004 é atingido agora. Não se falava nesse assunto, não se pesquisava sobre esse assunto, né? Ninguém discutia esse assunto, e isso está acontecendo agora. Então, ele conseguiu. E o que é que a gente percebe? Há um padrão que a gente analisa nessa situação. O ecossistema que apoia o presidente, ele precisa ser constantemente energizado com missões. Eles recebem missões, que são temas ou discussões, para energizar, porque a base ela é movida pela polêmica e pelo extremo, né? Então, quando ele recebe essas missões, eles atuam muito fortemente e de maneira organizada, bem diferente da oposição. A oposição, apesar de ter um ecossistema de sites bastante relevante, eles têm menos visitas do que os bolsonaristas, então a relação é 618 milhões para 583 milhões para os sites da oposição, dos três principais sites, tá? Do bolsonarismo, os três principais sites da oposição. Só que a oposição ela está muito dispersa ainda, por um motivo simples, porque do lado da oposição tem mais gente discutindo e disputando a hegemonia do que no lado do bolsonarismo só tem o presidente. Então, claramente, ele conseguiu fazer o que a gente fala em jornalismo, que o outro lado aceitou a premissa. Então, tem uma cena de uma série americana chamada The West Wing, que tem a assessora de imprensa está conversando com o secretário de Estado e diz o seguinte, e o secretário de Estado diz assim, você não pode aceitar a premissa, porque se você aceitar a premissa, você pressupõe que a premissa é verdadeira. Então, do lado de cá, as pessoas, de certa forma, aceitaram a premissa. Ou seja, caiu na armadilha. E que Manuel, só te interromper aqui rapidamente, mas é muito interessante, porque na semana passada a gente trouxe aqui como é que era? O João... João Gabriel. Conosco, do João Gabriel. Né? João Gabriel, que está concluindo o doutorado dele, né? Lá em Portugal. E o João disse o seguinte, olha, a trajetória que levou a Polônia, a Hungria, né, a Índia, esses regimes que são hoje, a gente pode dizer, autocráticos, caminhando para ditaduras, né, ditaduras de direita, de extrema direita, e que os autocratas chegaram ao poder pelo voto, em suas campanhas, eles conseguiram pautar o debate. Eles colocaram nas campanhas eleitorais, no caso da Polônia, o falso problema da imigração na Polônia, porque não é um problema, não é uma questão, e a oposição não conseguiu sair disso. No caso da Hungria, a questão dos gays, que também não deveria ser, na sociedade moderna, né, um problema. E, no caso da Índia, né, a aversão completa do Narendra Modi, o primeiro-ministro, né, aos muçulmanos, né? Então, a questão religiosa, né? A Índia, que sempre foi um país muito maleável do ponto de vista religioso, um país muito, onde todas as religiões se encontram, né? E muito sincrético, né? Apesar da maioria hinduísta, budista, né? Então, você acha que a oposição aqui no Brasil ainda cai nessa armadilha, e isso se converte numa aderência aos temas nas redes? Porque, na verdade, é o seguinte, quando você, por exemplo, quando a gente fez uma análise dos conteúdos de alguns sites da oposição, as pessoas compartilham mais
links de matérias e reportagens contra o presidente Bolsonaro do que a favor do ex-presidente Lula. Que, para mim, é contraditório, porque, na verdade, nós deveríamos, né, no caso da oposição, a oposição deveria estar amplificando as mensagens do ex-presidente, que de certa forma, ele é antítese do presidente Bolsonaro. E os sites bolsonaristas, não, eles ampliam mais as narrativas do presidente. Eles falam de Lula, mas não compartilham Lula. A oposição, como eu falei certa vez para um ex-deputado do PT, a oposição no Brasil não fez sua transformação digital ainda. Porque, enquanto os bolsonaristas estão aprendendo diariamente desde 2014, porque o presidente Bolsonaro não surge em 2018, ele surge em 2014, a oposição menosprezou a capacidade da internet em 18, né, e ainda está tentando tatear agora em 22. Então, assim, existem 2 casos que nós estudamos, que são casos emblemáticos de bom uso de redes sociais pelos candidatos na eleição de prefeitos, que é o caso do Boulos e o caso da Manuela Dávila, né? O Boulos aqui em São Paulo, a Manuela Dávila em Porto Alegre. Mas a gente não vê isso disseminado na oposição. Então, a oposição ainda parece... Ela caminha numa estrutura analógica. Eu vejo a oposição agora, nas andanças, muito parecida ao ex-governador Alckmin, né? Que acreditou que toda a estrutura dele deveria ser televisão, rádio e os acordos políticos que ele faria com a grande aliança que ele montaria. E aí eu participei uma vez de uma palestra com ele, e falou assim, quem fica no Twitter por muito tempo não tem tempo de governar. Aí eu fiquei imaginando depois o seguinte, sim, mas para você governar, você precisa vencer uma eleição, né? Então, não estou dizendo aqui que a internet elege pessoas. O que define a eleição é o voto de cada um. Só que eu tenho 150 milhões de pessoas que estão dentro da internet. E as bolhas que estão mais ativas na internet hoje são as bolhas do presidente Bolsonaro e as bolhas da oposição. E o que vai ser disputado nessa eleição são as franjas do centro, as franjas do centro-direita e as franjas da centro-esquerda. Então, na verdade, e aí entrando um pouco de uma questão técnica, quanto mais uma bolha faz barulho e propaga, mais chance ela tem de cooptar essas extremidades. Então, eu acho que a oposição precisa fazer sua transformação digital, como falei. Ô, Manuel, quando a gente estava aqui aguardando a entrada, o início, você chegou a falar dessa análise que vocês fizeram em cima de uma discussão que o Abaetes trouxe ontem sobre o discurso de ódio nas redes, né, o jornalismo, né, nesse momento, e vocês fizeram uma análise sobre o tráfego, né, nos 13 maiores sites bolsonaristas e os 13 maiores sites independentes, né, descolados da grande mídia, né, e que são conhecidos como sites com um discurso de oposição maior, né? Como é que foi esse estudo e o que você tira, né, desse levantamento? Quando a gente analisou, quando a gente olha os sites de oposição, né? Queria que você falasse nos números também. Como a gente olha os sites de oposição, como você colocou aí, a oposição que eu falo assim, quem faz o jornalismo mais independente da grande mídia. Nos sites bolsonaristas, eles leem mais a mídia clássica do que o site de oposição. Então, assim, só para você ter ideia, pegar um exemplo que é o maior site hoje independente de jornalismo mais à esquerda, que é o Brasil 247. Então, assim, o Brasil 247, quem visita o Brasil 247, a cada 100 visitantes do Brasil 247, algo em torno de 3 visitam também o Estadão, a Folha, o Globo e o Valor, que são esses sites mais clássicos. Isso mostra que tem uma certa proximidade dos assuntos, não é significativa, né, mas proximidade. Quando você compara isso com o principal site mais ligado à pauta do presidente da República, que é o Jornal da Cidade Online, essa taxa cai para menos de 1, que fica em torno de 0,5. Significa que é o seguinte, as pessoas que leem o Jornal da Cidade Online ficam satisfeitas com o que o Jornal da Cidade Online publica e não vão para outro lugar. Então, isso mostra que as narrativas... E eu estou falando de um site que tem
centenas de milhares de visitantes por mês. O Jornal da Cidade Online, ele consegue ser hoje a maior força de mídia dessa pauta do presidente. Só para você ter ideia, em junho deste ano, ele recebeu 14 milhões de visitas. 14 milhões de visitas. Então, assim, as pessoas leem o Jornal da Cidade Online e ficam no Jornal da Cidade Online porque acham que não tem outras fontes de informação. Quando você pega, aí você faz uma relação seguinte, não, tudo bem, agora eu vou ver o ecossistema em si, o ecossistema contra o ecossistema. Então, você tem ideia, no caso do Brasil 247, a cada 100 eleitores do Brasil, visitantes do Brasil 247, 35 visitam o Diário do Mundo. Então, tem uma relação. Aí tem 18 para a revista Fórum, 13 para a Carta Capital e 22 para o site do PT, que é um site de notícias. Quando você vai para o Jornal da Cidade Online, essa taxa é muito equilibrada. É acima de 25. Então, a cada 100 pessoas que visitam o Jornal da Cidade Online, acima de 25 visitam Conexão Política, Terça Livre, Renova Mídia, Senso em Comum, que são sites alinhados à pauta do Bolsonaro. Então, eles são um ecossistema muito mais fechado e homogêneo do que o da oposição. E isso dá ganho para eles de indexação no Google, porque se eu defendo um conjunto de pautas, por exemplo, voto impresso, como eles produzem muita informação e tem muita audiência, isso dá indexação no Google e dispersão em rede social. Então, isso mostra que como eles conseguiram entender isso. Só para ser um detalhe bem importante, 30% do tráfego do Jornal da Cidade Online vem de redes sociais. Significa que o assunto está discutindo, nas redes sociais e está gerando tráfego de volta para o Cidade Online. Então, isso é um dado que, assim, obviamente, eu persigo muito aqui a frase lá do editor do The Guardian, que um dos editores do The Guardian, que chama C.P. Score, que diz o seguinte: os comentários são livres, mas os fatos são sagrados. Então, aqui a minha ideia não é emitir nenhum juízo de valor, mas, assim, são os fatos. Os fatos mostram que, do ponto de vista digital, o bolsonarismo hoje está muito mais organizado do que a oposição. Isso significa que vão ganhar, o presidente Bolsonaro, caso dispute uma eleição, vai ganhar a eleição? Não, o que vai definir é o voto. Mas a dianteira para a construção de narrativas é muito grande, porque está claro aqui o que a gente está falando. Não se falava de voto impresso. Ninguém discutia voto impresso no Brasil. Era uma coisa pacificada, era quase uma cláusula pétrea da Constituição. Ninguém discutia isso. Aí, de repente, o presidente coloca, e aí toda a estrutura que defende o modelo atual vai numa ação defensiva, porque todas as ações são defensivas. Não tem nenhuma ação diferente. E aí a gente faz isso. Porque, na verdade, a grande questão que se coloca hoje em relação ao presidente não é se o voto impresso se o sistema eleitoral brasileiro é seguro ou não. É que as pessoas começaram a ter dúvida agora. A gente vê muito pessoas buscando assim, será que o voto impresso é seguro? Será que o sistema eleitoral, a urna eletrônica é segura? Então, assim, é meio estranho isso, né? Muito interessante essa colocação tua, porque, de fato, por exemplo, a primeira pessoa que ouvi falar de voto impresso foi há alguns meses, um sobrinho meu de 13 anos de idade, né, que tem um irmão que está nas franjas do MBL, né, e veio falar levantando a possibilidade de que as urnas eram devassáveis e inseguras, lá de Recife. E a minha vontade foi de dar um cascudo e começar a conversar, né? Eu não dei o cascudo, né, mas eu dei o exemplo, né, a ele do meu bisavô. Disse: olha, seu trisavô, que era um coronel da UDN e que era senhor de engenho e que obrigava os funcionários do engenho que votavam, né, primeiro que só pagava salário quando tinha eleição, no dia da eleição, né, e pagava só metade. A outra metade ele obrigava, né, a que as pessoas voltassem para o engenho com o comprovante de que tinham votado, né, e de alguma forma em quem eles tinham votado, se era a determinação dada, né, e disse: olha, era isso que acontecia.
Essa era a função de você ter o voto impresso, né, na época dos senhores de engenho. Então, fica na tua, e a história caminhou assim, e tive uma longa conversa, né? Não sei se convenci, né? Até porque eu não estou no dia a dia, não participo nessa, né? Mas, de fato, esse tema foi se colocando no seio da sociedade de uma forma que a gente está, de maneira bizarra, tendo que discutir isso. Não, perdendo tempo discutindo isso. Assim, eu acompanho tecnologia, assim, minha formação de jornalista é jornalista de tecnologia, então não sou um especialista em tecnologia, mas eu entendo tecnologia. Existe algum sistema no mundo inviolável? Nenhum. Nem o Windows, nem nada é inviolável. Nem os sistemas americanos são invioláveis. Agora, existe alguma prova concreta que aconteceu algo diferente na eleição brasileira desde que o voto, a urna eletrônica foi colocada? Não. Eu não tenho nenhum fato, nada. Então, aqui, como o programa diz, não tem fato para mostrar isso. E somando-se a isso aí, desculpa, a contagem manual dos votos vai tornar esse processo mais seguro do que é? Você passar 2 semanas contando manual dos votos? Mas é o seguinte, a sociedade brasileira precisa ter algum tipo de confiança nas instituições existentes no país. Senão a gente vai virar... Porque assim, hoje nós desconfiamos do voto impresso. Amanhã vamos desconfiar de quê? Quer dizer, desculpa. Hoje nós desconfiamos do sistema eleitoral. Nós não, né? Um conjunto de pessoas. Amanhã vamos desconfiar de quê? Porque vai chegar um momento, e perigoso isso, que podemos começar a desconfiar da democracia. E aí é muito ruim isso. Na verdade, eu não sou um cientista político, mas eu entendo que esses movimentos podem se tornar proxies de algo mais perigoso. Entendeu? Assim, começa desconfiando de um aqui, de outro ali, e aí chega, não. O sistema no todo não funciona, então vamos fazer algo diferente. Então isso é muito perigoso, eu acho. Mano. Olha, muito interessante, viu, Manuel? Mais uma vez aí, essa sua análise. Eu queria entender um pouco, assim, porque esse comportamento que você coloca do lado governista é um comportamento mais de bolha. Se essa bolha ela é majoritária no total, ela eventualmente vai ter um sucesso de público e eventualmente de eleição. Agora, o fato dela ter essa interação maior entre eles aí, eu não sei se isso vai necessariamente, isso que você fala, isso não significa voto. Quem ganha eleição é voto. E pelo que eu entendi, o lado da oposição flerta mais aí com a grande mídia. O que significa que, quer dizer, a grande mídia é onde hoje, por exemplo, em relação à pandemia, mesmo em relação ao voto impresso, que estão de um lado diferente do que seja o Bolsonaro. A minha dúvida é, o fato de ter essa interação um pouco mais fora da bolha, isso não significa um dado positivo do lado da oposição, já que está ampliando e não simplesmente dentro daquele nicho? Desculpa, minha dúvida se ela for muito simplória, mas é que ficou para mim aí uma questão. Na verdade é o seguinte, a bolha bolsonarista ela é muito mais bem articulada e muito mais barulhenta. Então, nós todos vivemos na economia da atenção. A economia da atenção, você só chama atenção na internet por 2 motivos. Bichinho fofo, né, o bichinho fofo, o cachorrinho lindo, maravilhoso, ou fato polêmico. Eles entenderam muito bem isso. Então, eles são muito mais barulhentos. Do lado da oposição, né, a oposição ela tem a sua bolha, mas ela é muito dispersa na sua agenda. E ela trabalha numa perspectiva de, em lugar de construir narrativas pró-agenda da oposição, eles trabalham na estratégia de desconstruir o presidente da República. Ou seja, falar dele. Falem mal, mas falem de mim, que aí é a estratégia do Bolsonaro. Exatamente, porque, pega o seguinte, imagina que você entra num site de mais bolsonarista e você compartilha um link dizendo, é um absurdo isso aqui. Você duvida que na sua rede tem pessoas que se alinham ao bolsonarismo, que defendem o presidente? Com certeza. Então, na verdade, você está trazendo a mensagem original. Tudo bem, você está criticando, mas você está trazendo a mensagem original para dentro da sua rede
e para todas as sub-redes existentes na sua rede. Então, assim, essa que é a estratégia. Enquanto, os sites bolsonaristas, eles defendem a pauta e a agenda do presidente. Tanto é que eles falam pouco dos temas da oposição. Eles falam mais da tema do presidente. E a oposição fala da desconstrução do presidente. Então, ele tem uma soma, que é a soma dele com a soma de quem critica ele. Então, assim, e aí, estou voltando aqui ao caso do Lula, um menino de 13 anos, que daqui a 3 anos vai se registrar. Na dúvida, e eu imagino que é sobrinho, né, Lula? Sobrinho. Deve ser um menino bem formado, deve estudar numa escola excelente lá de Recife, mas com a dúvida, e não é que ele esteja, o menino esteja equivocado, é que é uma dúvida que parece para ele legítima, porque nunca experimentou a situação. Imagina a quantidade de pessoas que também estão que experimentaram e estão com essa dúvida. Este é o problema sério da construção das narrativas do lado do presidente. É uma construção baseada na criação de dúvidas. Esse é o problema. Rodolfo, tem daqui a pouco o Manuel tem que sair. Não, eu acho que é muito interessante tudo isso aí que o Manuel trouxe para a gente, né? E o que me chama mais a atenção é como ele mostra ali que a construção disso tudo pode colocar em dúvida a própria democracia, né? E aí, nesse ponto, eu acho muito semelhante, né, esse processo que o Bolsonaro vai fazendo com relação à questão do sistema eletrônico de votação, com a dúvida que nos Estados Unidos o Donald Trump colocou lá com relação à questão do voto pelo correio, né? Cada um coloca a sua dúvida. E você vê, quer dizer, numa democracia, tem lá seus problemas, e eu não vou entrar aqui nas questões, mas muito mais consolidada nunca foi. O sistema americano, ele segue incólume desde a fundação, né? E aqui nós já tivemos diversas interrupções do nosso sistema ao longo do tempo, né? E lá, ele já foi capaz de provocar aquela invasão do Capitólio com a morte de 5 pessoas naquele processo, né? Então eu imagino o que uma dúvida dessa pode provocar numa democracia que é muito mais frágil, que já foi interrompida diversas vezes, começou império, virou república num golpe militar, depois teve um outro período autoritário com Getúlio Vargas, um outro período autoritário com a ditadura militar, quer dizer, num processo de democracia muito mais frágil do que a democracia americana, o risco que isso tem, né? Que, aliás, Getúlio vira ditador justamente por causa de uma eleição que ele alegava fraudada, claro, e é ali que começa também, qual o primeiro ato de Getúlio ao virar interventor de governo? Criar a justiça eleitoral, porque ele dizia que a contagem de votos, como tinha sido feito, tinha sido fraudada. Não, e tem um detalhe em relação aos Estados Unidos. Na realidade, eu não sou um profundo conhecedor do sistema político americano, mas sei que cada estado tem suas regras. Então, na verdade, quando o Trump vai questionar a questão do correio, ele precisa criar discursos específicos para cada estado. Aqui no Brasil não, só tem uma regra só, que é a urna eletrônica. Isso é o perigo, porque eu estou questionando algo que é centralizado, diferente dos Estados Unidos. Então, se eu criar algum tipo de fragilidade nesse sistema, eu desmonto o sistema do país. No caso do Trump, ele desmontar o sistema da Geórgia, da Flórida, mas aqui não. É um sistema completo. Por isso que acho que é obrigação da sociedade, e aí eu incluo jornalistas, políticos, no mundo, da gente fazer uma fileira e dizer o seguinte, podemos até aceitar discutir, mas vamos discutir em algumas bases com algum nível de lógica, né? Assim, aceitamos discutir. Nenhuma tecnologia, como eu falei, ela é definitiva em si mesma. Mas tem alguns argumentos lógicos que você pode colocar. Não dessa forma de questionar diretamente algo. Né? Isso é apresentar provas também, né? Tem isso também. Perfeito. Manuel, fique à vontade, tá? Você tem compromisso agora. Seguimos por aqui?
Eu agradeço muito a vocês e estou à disposição sempre. E parabéns aí pela qualidade do debate que eu acompanho sempre que eu posso aqui diariamente. Muito obrigado e muito obrigado Bom, Manuel, obrigado. por ter estar aqui e faremos novos. Grande abraço. Obrigado. Aprendo muito, viu, Manuel? Aprendo muito aí com as suas análises. Muito bom, viu? Obrigado, viu? Todas as vezes que vocês me chamarem, estarei aqui. Pode me chamar que eu venho. Perfeito. Vamos sim. Abraço. Bom, Rodolfo Lago, Eumano Silva, essas questões que o Manuel trouxe para cá são essenciais para a gente seguir esse debate político, porque eu queria trazê-lo para esse momento. O Judiciário, desde segunda-feira, sobretudo o Tribunal Superior Eleitoral, mas com uma participação muito ativa do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que não está ainda no TSE, mas irá integrar o TSE a partir do fim desse ano, vai presidir o TSE durante a eleição de 2022, e é quem toca, né, o inquérito dos atos antidemocráticos e das fake news no Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe isso para o centro, né, junto com o ministro Barroso, o centro da discussão política nesse momento. Hoje é quarta-feira. Vocês acham que a semana, a escala de tensão, ela está mais quente, né, do que estava na segunda-feira? Vocês acham que as instituições estão conseguindo dar uma resposta aos ataques mais recentes do Bolsonaro a elas? Ou a gente vive essa fumaça onde tudo é dito e nada é punido? Bom, Lula, assim, a minha sensação é de que isso daí só vai ficar mais tenso daqui para as eleições, né? E assim, a minha sensação é de que, no fundo, eu fico com a impressão de que, no fundo, é isso que o Bolsonaro quer. Eu não vejo nos movimentos do Bolsonaro uma tentativa de fato de fazer essa mudança do sistema de voto brasileiro passar. Isso não me parece que seja uma coisa que tenha nenhuma possibilidade de vir a acontecer, mas ela cria, né, a possibilidade dessa narrativa de fazer essa contestação. E esse é que é o grande problema, né? Eu fui assessor do Alexandre de Moraes quando ele foi ministro da Justiça. Então eu conheço um pouco. E certamente ele é muito mais mercurial ainda que o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Então ele hoje é o relator desse processo que já ataca o presidente aí da República com relação à questão dos atos antidemocráticos, das fake news. Vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral numa eleição aonde tudo indica o presidente vai fazer contestações aí a respeito do sistema o tempo todo, né? Eu acho que a gente não vislumbra um tempo bom, não. Mas você acha que... Pois não, mano. Pode falar. Não, pode, eu quero mudar um pouquinho de assunto. Pode falar, Lula. Tá. Mas você acha, Rodolfo, que a inelegibilidade é uma espada que está sendo colocada sobre a cabeça do Bolsonaro ou não? Ou a gente dificilmente chegará a isso? Eu acho que é uma espada, como você disse, mas é uma espada para permanecer lá em cima, né? Talvez ali para ver se de alguma forma isso gera uma ameaça. Eu não acredito na possibilidade de inelegibilidade dele, não. E também não sei, né, Lula e Eumano, isso que a gente... como essa base bolsonarista aí reagiria a isso, né? Porque ainda que ela seja uma minoria, como o Manuel acabou de nos mostrar, ela é uma minoria hoje muito mais organizada, né? E sendo mais organizada, né, ela pode reagir, né? E isso pode não ser bom, né?
Não, isso aí, viu, Rodolfo? Eu tenho brincado, para mim, vale a regra de jogo de baralho. Quando eu era mais novo, eu jogava muito baralho, truco, cacheta, buraco, gostava muito. E quem discorda da regra do jogo simplesmente não joga, né? Então, eu, com base nessa minha teoria, eu acho que o Bolsonaro tem que estar fora das próximas eleições. Problema do TSE, do STF, do Congresso, como é que vão resolver isso? Mas uma pessoa que quer destruir as regras que ele vai participar, falando sério, eu acho que não pode participar. Rodolfo, eu queria só mudar um pouquinho de assunto. Você retornou aí há pouco tempo ao Congresso em Foco, está numa função nova. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Qual é a sua função, um pouquinho desse momento do Congresso em Foco. E, vou adiantar uma coisinha. Acho que esse Congresso em Foco vai ser muito falado aí nas próximas semanas. Eu não quero falar mais sobre isso, não, mas estou desconfiado que vão falar muito nesse site nas próximas semanas, viu, Lula? Viu, Rodolfo? Tomara, mano, tomara que fale. Bom, a gente está fazendo mesmo nesse momento, né? Eu voltei ao Congresso em Foco, eu já tinha sido editor executivo lá em outro tempo, função que você também já exerceu uma época, né? E voltei agora, eu, Mano, Lula, o pessoal aí que nos assiste, num processo aí que está havendo de reformulação lá. O Congresso em Foco está deixando de ser somente um site de notícias sobre o Congresso, sobre a política, para ocupar também uma área de análise e pesquisa. Na verdade, ele já faz, mas agora está estruturando isso mais. E eu fui chamado para fazer a direção dessa área, né? Então, hoje a gente já tem serviços para assinantes, né? A gente faz alertas diários para um grupo de assinantes, faz uma newsletter semanal com a participação de 2 cientistas políticos, né? E faz pesquisas trimestrais no Congresso, que eu acho que hoje é o ponto mais interessante. Nós fazemos uma pesquisa chamada Painel do Poder, que houve trimestralmente os 70 principais líderes do Congresso Nacional sobre as principais tendências, as possibilidades de voto, o que eles pensam a respeito das coisas, e esse é um termômetro, né, importantíssimo para entender para onde as coisas caminham ali no Congresso, né? Então é esse núcleo aí que eu passei a dirigir a partir de agora. Perfeito. Então, mano, desculpa, Rodolfo. Então, você, por ofício, está com esse olhar mergulhado para dentro do Congresso, né? Te pergunto, o Congresso hoje discute as maiores mudanças eleitorais do país desde a promulgação da Constituição de 88. Possibilidade de criar o Distritão, possibilidade de censurar divulgação de pesquisa, possibilidade de extinguir o sistema de cotas, né, para as eleições, né, cotas para mulheres e cotas para negros, né, para equilibrar um pouco a representação política, coisa que vem dando muito certo do ponto de vista das mulheres, né? São necessários ajustes, mas não você extinguir, né? Que tenta também modificar para pior o sistema de prestação de contas partidárias, né? A transparência que a Justiça Eleitoral pede, né? Isso tudo sendo comandado, esse debate comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Presidente da Câmara, que também é, hoje, a pessoa que tem a chave do cofre para a liberação das emendas dos parlamentares. E isso reforça o capital político dele, colocado a serviço do presidente da República. Ele também tenta liderar a agenda econômica de retrocesso, né? Porque a gente está numa semana que a gente está discutindo se o governo vai sacramentar uma pedalada inacreditável, né, de parcelar o pagamento de precatórios judiciais para criar um fundo que financiará um programa político-eleitoral, né, de distribuição de verbas sociais que são necessárias, mas não com cometimento de ilegalidade, como, né, ele se meter em negócios jurídicos perfeitos
que são as dívidas de Estado com precatórios. O Arthur Lira, ele enlouqueceu, em tua opinião? Ele tem essa agenda mesmo e tem coragem para colocá-la? Ele precisa de algum freio ou ele está transitando, né, colocando a jamanta, como dizia o Inocêncio Oliveira, que foi presidente da Câmara também, está passando a patrol no asfalto e aplainando tudo. Qual é a tua visão desse Arthur Lira que nos espanta? Ou a boiada, né, para usar lá o termo lá do ministro do Meio Ambiente, né, ex-ministro do Meio Ambiente, né, Lula. Veja, eu acho que aí, nesse sentido, né, o processo, toda essa discussão que o Bolsonaro levanta, ela cria uma cortina de fumaça. A gente fica muito atento a essa discussão sobre voto impresso. A gente fica muito atento às coisas que estão acontecendo lá na CPI, no Senado, CPI da Covid, e a Câmara está trabalhando e fazendo passar essa boiada, né? Quer dizer, você tem, e esse é o grande, você tem, de fato, como você falou, esses grandes riscos aí, nessa grande mudança na legislação eleitoral que está sendo perpetrada. Ontem a Câmara aprovou uma mudança importante aí com relação à questão da regularização fundiária, né? A chamada PEC da grilagem. A chamada PL da grilagem, né? Então essas coisas elas estão de fato acontecendo e a gente realmente precisa ficar atento a isso, porque isso pode ser muito mais danoso, né, do que essa questão aí do voto impresso, que provavelmente não vai passar. Mas outras mudanças aí na legislação eleitoral importantes, todas essas que você sublinhou, elas podem provocar um enorme retrocesso nas conquistas que a gente conseguiu nos últimos anos em termos de eleição do país. Né? Mano. Essa questão eleitoral, o Rodolfo e o Lula, acho que não sei se vocês se lembram, os precatórios, quem fez uma jogada meio parecida com os precatórios foi o Paulo Maluf, só que, na verdade, ele superfaturava os precatórios para fazer caixa. Quando ele era prefeito de São Paulo, isso foi o primeiro momento que apareceram os precatórios aí como caixa, de alguma maneira, para tentar alavancar pretensões eleitorais. Depois teve uma CPI dos precatórios, acho que já em 96, acredito, se eu não estou enganado, 96, 97, teve essa CPI dos precatórios que tratou desse assunto, e a CPI, na verdade, era em cima desse superfaturamento, porque esse mesmo modelo tinha sido exportado pelo Maluf, eles tinham ensinado para Pernambuco, terra do nosso Luiz Costa Pinto, Santa Catarina, principalmente, mas teve outros estados também, mas esses dois principalmente. Isso foi um grande escândalo na época. Sobre todas essas mudanças aí... Você teve depois, né, mano, só lembrando, o outro esquema lá dos precatórios do DNR, né, que era você... Lá no esquema dos precatórios do DNR era você pagar propina para furar a fila, né? Foi o Eliseu Padilha, né? Que era ministro dos Transportes. Exatamente. Na época. Aquilo tem uma fila, e às vezes é uma fila que demora dezenas de anos, né, para chegar a sua vez. Então você pagava uma propina e o cara fazia você furar a fila, né? Muito, né? Então, assim, agora sobre todas essas mudanças, isso daí, né, Rodolfo, isso provoca, isso tenta quebrar uma tendência do Congresso, principalmente acho que em relação às mulheres, que tem tido uma atuação muito grande no Congresso atual, em minoria, mas na CPI isso tem ficado mais evidente, mas também na Câmara, tem uma bancada feminina boa, uma bancada aguerrida, que eu acho que está bem qualificada, essa bancada está muito qualificada, acho que é um dos nichos interessantes, você que tem aí o mapa do Congresso bem melhor do que eu aí na sua função atual, desse mapeamento aí do Congresso. Então, assim, eu acho que isso é um retrocesso, estou mais comentando do que perguntando, na verdade, quer dizer, isso estanca essa mudança que estava tendo, que corrige distorções, porque a representação que está no Congresso, por alguns aspectos, ela não reflete o perfil
dos brasileiros. Quando se fala assim, mas lá no Congresso o Congresso tem os defeitos que o povo brasileiro tem. Mais ou menos, porque se você tem uma característica que vai concentrando em homens brancos e ricos, que quem vai ou que não são ricos, mas que têm acesso às verbas partidárias, às verbas eleitorais pelos seus mandatos ou por controle que eles têm dos mecanismos internos dos partidos, eu acho que disso daí você acaba criando uma distorção e distorcendo aí a democracia, né, Rodolfo? Agora, você acha, Rodolfo, que dá tempo para aprovar isso tudo? Porque isso tem data, né? Isso tem prazo. Você acha que está todo mundo na jogada? Rodrigo Pacheco está na mesma jogada? Como é que está isso aí? Olha, tem prazo, não sei, tem determinadas coisas aí que não podem, que talvez não haja tempo de ser aprovada, mas vai se tentando, né? Essa pesquisa aí, Painel do Poder, a última rodada que a gente fez, a gente mostrou lá algumas possibilidades. O Distritão, que talvez seja aí a possibilidade mais danosa, né? Porque o Distritão vai botar na mão dos dirigentes dos partidos, né? A lista de votação, né? A lista dos eleitos de uma forma muito complicada e que o eleitor provavelmente não vai compreender bem. Essa pesquisa mostrava que a possibilidade de passar de aprovação do Distritão, ela hoje parece pequena, né? Mas existe a possibilidade de fazer a tal mudança do voto distrital misto, que também está em discussão, enfim. Eles vão tentando, eles estão tentando. E eu acho que o grande risco disso tudo é justamente essas outras discussões paralelas aí irem criando a cortina de fumaça a partir da qual você vai ali sorrateiramente, devagarzinho, fazendo essas coisas irem passando. Acho que esse aqui é o grande risco, né? Perfeito. Bom, eu quero caminhar um pouco para cá, porque eu acho que as instituições estão começando a mudar o tom das respostas. O ministro da Defesa, o Braga Neto, que se acha uma espécie de corregedor-geral da República, né, acha que tem esse poder, foi, enfim, convocado por uma comissão da Câmara e poderá ser convocado a depor no Tribunal Superior Eleitoral nessa ação de investigação que o ministro Barroso criou, né, pegando aquela live da semana passada e dizendo que ela era uma produção de mentira, né, de fake news, e pode levar, né, ao depoimento do Braga Neto. O ministro... Só um adendo. Sim. O Braga Neto pode ainda ser convocado pela CPI da pandemia. Ontem o senador Alessandro Vieira retirou, porque tinha uma discussão em torno dos termos que ele tinha usado. Ele retirou, até porque nos termos que estavam ontem, segundo Humberto Costa, talvez não fosse aprovado, eles corriam o risco de não aprovar o requerimento, mas o Alessandro Vieira está preparando outro requerimento que se acredita que com esse novo formato se tenha a maioria em algum momento ali para convocar o Braga Neto. Então ainda tem essa chance na CPI, só para dar um adendo aí para a sua informação. Não, claro, e que é muito saudável que essas convocações ocorram. Até porque também está evidente, minha gente, tudo bem, a gente tem falado, a gente tem olhado esses arroubos antidemocráticos do governo, do Bolsonaro, do bolsonarismo, de seus ministros, mas eles não têm o poder que eles dizem que têm. Não à toa, o Mourão, que fica com aquele ar blasé dele, tudo bem, não faz nada efetivamente contra, mas não faz nada a favor, não reforça, né, o poder, não se criou uma crise militar de fato. O que nos leva a crer, né, na verdade, no meu caso, a ter certeza que esses caras não têm o poder, né, real que eles esgrimem, que eles dizem ter, né, dentro dos próprios quartéis, né, das três forças, há uma divisão muito grande. Ainda há um lado democrático dentro dos quartéis, ou não, ou eu estou errado?
Eu tenho a impressão, Lula, até pelo que eu, enfim, um pouco o que eu converso, não tenho muitas fontes não, mas tenho algumas nessa área militar, me parece que hoje não há um grande risco de você ter uma adesão institucional das Forças Armadas a uma aventura dessas, né? Assim, os comandantes das Forças Armadas entrarem nisso. Eu acho que o risco que existe é aquele risco que o Pedro Aleixo colocava lá atrás, aí, o risco do guardinha da esquina, sabe? A baixa oficialidade. Que estão em atuação, né, Rodolfo? Esse guardinha da esquina está em atuação, dando pancada, prendendo ilegalmente, dando pancada de tudo quanto é jeito. O Bolsonaro, você percebe na agenda dele, ele está o tempo inteiro participando dessas cerimônias aí de formatura da baixa oficialidade. E a polícia militar, né? Poxa, naquela manifestação lá em Recife, Lula, 2 pessoas receberam um tiro no olho. 2 pessoas receberem tiro no olho não me parece acidente, sabe? Então eu acho que o meu temor é com guardinha da esquina, sabe? E aí, viu, Lula, entrando no assunto, eu acho assim, a questão é quando as Forças Armadas vão tirar essa dúvida, de que maneira? Até que ponto vão deixar o Bolsonaro trabalhar com essa ideia do meu exército, das minhas Forças Armadas? Porque vai ficando desse jeito, a situação vai se conformando, porque aparentemente o que o Bolsonaro quer? Uma situação de caos público, uma situação de confronto nas ruas, uma situação em que a turma dele, armada, se subleve, ameace o processo e, a partir disso, de uma situação caótica, pediria a intervenção das Forças Armadas para calar os tais dos distúrbios ou coisa parecida. Parece que é essa a tática dele, parece que é essa a estratégia. Se é isso mesmo, em que momento que vai ficar claro para nós que isso não vai ter esse efeito que o Bolsonaro quer, que não vai ter a adesão das Forças Armadas? Vai ser no dia 2 de janeiro de 2023, aí vai ser tarde demais. Minha preocupação é esse momento e como isso vai se dar. Nos Estados Unidos está fechando? Nos Estados Unidos aconteceu, já depois foi na posse que isso aconteceu. Eles lá têm instituições mais fortes, o compromisso das Forças Armadas com a democracia deles é muito diferente da nossa. Lá nunca teve uma ditadura militar para fomentar esse tipo de cabeça nas Forças Armadas deles. Nós temos. Então, desculpa, Rodolfo, eu ter prolongado aqui, eu queria ouvi-lo, que eu tenho essa preocupação. Quando, afinal, nós teríamos claro. certeza? Não, eu só queria acrescentar uma coisa do que você falou, mano, o seguinte, se nós tivermos uma reação aqui semelhante à invasão do Capitólio, quer dizer, se invadirem o Congresso, a PM reprime ou ajuda o pessoal a entrar? Essa é uma dúvida que eu tenho. Isso, exatamente. Né? Não, porque lá a segurança do Capitólio, né, foi ativamente repressiva ao que estava acontecendo. Senão tinha sido uma tragédia muito maior e com perda de vidas e congressistas. Aqui, a autoproclamada Polícia Legislativa, que é uma excrescência, né, que não existe, né, é uma criação, né, dos deputados e senadores para conferir a segurança do Congresso, né, aos seguranças do Congresso um brasão que eles podem esgrimir por aí e dar as suas carteiradas na cidade, como fazem. Ela não tem nenhuma formação democrática. Não tem formação de polícia, não tem formação militar, não tem formação democrática. Não tem formação democrática. E essa tua preocupação é minha também, né? Porque se a gente estiver num momento chave, né, alguma repetição, alguma reprodução de um episódio como aquele, esses caras que foram armados pelo Estado brasileiro, que foram armados pelas instituições brasileiras, se posicionam majoritariamente contra a democracia, né? E isso é um risco que a gente corre, não tenha dúvida.
né? E é muito fácil no Brasil, né? No Brasil é muito fácil. Você acabou com um império, com um golpe militar que o povo nem sabia direito o que estava acontecendo. O golpe de 64 também estava todo mundo, ninguém achava que ia ter aquele golpe, o Partido Comunista ali acreditando que o Jango tinha um dispositivo que ia impedir qualquer coisa. De repente, a turma acorda no dia 1º de abril, os tanques nas ruas, o Jango já não era mais presidente, basta um instalar de dedos para derrubar um governo no Brasil, para derrubar uma democracia. Então, eu me preocupo muito com isso, viu, Lula? Quando você fala assim, eu não sei se essa Polícia Legislativa, se essa PM, se ela vai, a que comando ela vai atender? Se ela vai atender a um comando dos governadores, se ela vai atender a um comando dos presidentes do Legislativo, ou se ela vai atender um comando do Bolsonaro numa hora como essa. Realmente, a situação brasileira, eu acho que essa minha dúvida não é retórica, porque isso que o Rodolfo falou, essa relação do Bolsonaro com as baixas patentes, esse estímulo a esse caos. Você tem uma situação, e o perfil, vamos lembrar os motins das PMs que já aconteceram no Ceará, na Bahia, Minas Gerais, todo esse movimento que já teve. Então, isso realmente é muito preocupante. Acho que nós teremos um trauma muito grande nessa sucessão do Bolsonaro, seja ela como for, seja com impeachment, afastamento, não reeleição do Bolsonaro, qualquer que seja o sistema. A retirada do Bolsonaro daquela cadeira vai ser trabalhosa. E acho que a preocupação maior que nós temos de ter daqui para frente. Passando aí, à medida que a pandemia vai arrefecendo, a gente tem que ficar de olho nela, mas o assunto mais importante é a sucessão presidencial e é a retirada do Bolsonaro daquela cadeira de alguma maneira. Sim, e aí vale o alerta que o Manuel Fernandes fez aqui, mais cedo, né, quem chegou agora não assistiu, vale a pena retroceder no canal e ouvir, escutar as ponderações do Manuel Fernandes, diretor da Bytes Consultoria, sobre como a agenda e como e por que a agenda do bolsonarismo, a agenda reacionária, a agenda da extrema-direita tem se propagado de forma mais eficaz nas redes do que a agenda do olhar para frente, a agenda da resistência, né, em relação a esses avanços contra a democracia. Né? A gente tem que aprender a discutir, a entrar diretamente nos temas e nos temas propositivos e parar de bater palma para maluco, né, que é o que muita gente faz nas redes sociais ao dar curso e consequência a esses temas esdrúxulos que eles criam, como é o caso dessa história, né, do voto impresso, que é uma maluquice retrógrada, reacionária, desnecessária, né, e é uma palhaçada que serve ao palhaço, né? É ao palhaço que colocou o tema na sala e que a gente agora tem que remover, né, evitando que inocule o vírus aqui dentro. O Lula, só tem uma pergunta, uma pergunta aqui do Ralph, se teve o dedo do Antônio Carmagalhães, do Toninho Malvadeza na criação. Eu não lembro, vocês lembram, Rodolfo? Eu tenho certeza que não, porque a criação começou pela Câmara dos Deputados num ato incorreto, né, do João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara, que não deveria ter criado aquilo, e, em paralelo, o José Sarney, que era o presidente do Senado na época, fez a mesma coisa e criou a Polícia Legislativa do Senado. Se eu não me engano, Romeu Tuma, né? Que quando o Tuma era senador na época, mas a primeira Polícia Legislativa criada foi na Câmara e transformou a segurança da Câmara em Polícia Legislativa. E o mesmo foi feito no Senado com o afastamento, vocês lembram, na época, do eterno chefe da segurança do Senado, que era o Índio. Né? O Índio, então, se afasta, um novo grupo assume, né, e com a arrogância, e cria um distintivo de Polícia Federal Legislativa, uma coisa maluca, né? E com na origem, algumas pessoas que não tinham entrado por concurso no parlamento, tinham entrado por aquelas janelas dos velhos trens da alegria, lembram? Uhum. Os trens da alegria da gráfica. A turma do trem da alegria, aquele lá de 83, se não me engano?
Essa turma está aposentando já, né? Está aposentando, exatamente. Está aí com os altos salários do Senado, sem nenhum concurso, sem nenhum esforço, a não ser ali a amigo ajuda, de alguém, né? Amigo de alguém amigo aí. de alguém. O único Exatamente. critério. Essa turma está aposentando às nossas custas. Isso. Camaradas, chegamos ao fim aqui. Eu quero agradecer a presença do Rodolfo Eumano. Obrigado também. Quem está conosco aqui, vale o apelo novamente. Quem chegou até aqui pela TV 247, como mostrou o Manuel Fernandes, e eu sempre falei isso para o Atucho, o Leonardo Atucci, a âncora desses novos meios, é o maior veículo, é o que eu chamo de Rede Globo da mídia independente, ele não gosta muito, né? É a Rede Globo da mídia independente, mas é o que tem feito, né? E a gente precisa da assinatura, da adesão de vocês, né? Da participação, do compartilhamento. Rodolfo, muito bom saber esses novos ares do Congresso em Foco Análise, né? Esse novo trabalho. Como disse o Eumano, né? Eu sei do que ele está falando, né? Você também sabe. Né? Brevemente ouviremos falar mais do Congresso em Foco, né? E traremos essa turma para cá. Muito bem, eu agradeço demais o convite, Lula, e estamos à disposição aí. Maravilha. Obrigado, Eumano. Até logo. Até logo.